Boa noite, amada igreja. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. E nós ficamos felizes de, nessa noite, poder estar louvando ao nosso Deus, estar podendo recorrer àquele que é único e digno de receber todo louvor. E nós ficamos felizes também em saber que você aí da sua casa, você pode estar louvando a Deus junto com a sua família. Sabemos que passamos por momentos difíceis, mas tem uma palavra muito importante que nos guia, que é a Bíblia, a palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, ele diz o seguinte: Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo do Senhor, nesse momento, esteja presente na sua casa, esteja presente aí no seu coração, que nesse momento e nessa hora, venha encher o seu lar de alegria, de esperança e de fé. E vamos juntos, nesta noite, estar louvando ao nosso Deus. Glória a Deus. Este Deus que é poderoso, grandes coisas faz por nós. É Ele que nós louvamos. É a Ele que nós entregamos os nossos corações, as nossas vidas. É nele que nós confiamos. É a Ele que nós tributamos honra, glórias e louvores. Vamos orar? Deus, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concede. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos esse privilégio de mais um dia exaltar o teu nome, por tudo que tu és, Deus poderoso, grandioso, e nós sabemos que não há outro Deus semelhante ao Senhor. Um Deus que grandes coisas faz, grandes e poderosas coisas faz por nós. Um Deus que todos os dias está a nos olhar, a nos cuidar. E nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és majestoso, tu és digno de glórias, tu és digno de exaltação, tu és digno do nosso louvor. Que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor receba a nossa adoração, a nossa gratidão a ti, Deus Todo-Poderoso. Seja bendito o teu nome, nós te bendizemos para sempre, Jesus. Amém. Glória a Deus, que você se alegre nessa noite, aí da sua casa, que você louve o nome de Jesus, que você bendiga ao Senhor Jesus por tudo que Ele é e por todas as maravilhas que Ele tem nos feito. E a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que vivemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer.
e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! O nosso Deus é poderoso, para sempre vencedor. Nós bendizemos e exaltamos esse nosso Deus poderoso. Com Ele nós somos mais que vencedores. Estamos com Ele, mesmo quando o mar pode querer nos submergir. E nós podemos, de repente, pensar que nós não vamos conseguir. Mas Ele está conosco. Ele estende as suas mãos de poder, as suas mãos de misericórdia sobre nós. É Ele que nos sustenta. É Ele quem nos firma no meio da luta, no meio da tribulação. É Ele quem diz para cada um de nós: sede firme, sede constante. Esteja fiel a mim. Eu serei fiel. Porque a essência do Senhor, a essência dele é a fidelidade. E Ele é constante em fidelidade para conosco. Ele continua a nos abençoar. Ele continua a nos firmar. Ele continua a nos dizer: eu estou contigo em todo o tempo. Eu te sustento. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. És o meu louvor. Aleluia. Amém, amada igreja. Nessa hora a gente fica realmente em dúvida sobre o que fazer. Eu tenho certeza que dentro da sua casa você deve estar pensando: poxa, mais um culto que nós estamos adorando dentro dos nossos lares, estamos fazendo aqui. A canção cantada anteriormente, eu falo que é uma mensagem assim que fala diretamente ao meu coração. E diante de tantos versículos que a Bíblia tem, dos milhares que ela apresenta, tem um em especial que fala sobre fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 1. Ele fala assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A gente começa o nosso ano com um ar de esperança e a gente começa a olhar assim durante o ano: poxa, quantos feriados nós vamos ter? Quantos finais de semana teremos para celebrar?
visitas a fazer a parentes e amigos. Mas o que fazer naquele momento onde que tudo é parado? O mundo parou, a economia parou. Aquele salário que eu poderia ganhar o mês que vem, talvez eu não vou ganhar. Talvez você tenha perdido o seu emprego. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, que há uma esperança. Diante das provas que muitos personagens bíblicos tiveram, esse é o momento da gente ter a nossa fé. Pois nós não acreditamos num Deus parado, num Deus que fica dentro de quatro paredes. Nós acreditamos num Deus que está dentro do seu lar, um Deus que pulsa dentro de você, um Deus que impulsiona a nossa fé, um Deus que está fazendo milagres em várias partes do mundo, curando pessoas. Não é um vírus letal que vai matar os seus planos com Deus, porque o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó é aquele que habita em ti, é aquele que fala diretamente no seu coração, é aquele que provê tudo em sua vida e você pode ter certeza que Ele tem um plano para a sua vida. Diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos passando, achamos que o mundo parou, que a nossa vida parou e cessou. Não, muito pelo contrário. Você está tendo a oportunidade desse momento de, dentro da sua casa, cumprir o plano perfeito de Deus, que é a sua família. Está cuidando da sua família, do seu lar. Está trabalhando, de repente, dentro da sua casa. Está passando momentos que, anteriormente, você não tinha. E eu tenho certeza que, com a fé e a esperança em Cristo Jesus, nós podemos levar uma vida plena em Deus, porque ao final das contas é isso que vai importar, o quanto você viveu plenamente, deixando o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração. E eu quero convidar você nessa hora a estar fazendo essa oração comigo. Eu não sei o que aflige o seu coração, sei somente às vezes de algumas pessoas que vêm até a mim, ou às vezes vai até o pastor Romildo e o pastor Romildo também conversa com essa pessoa, mas reconheço que o Senhor sabe o que passa em seus corações nesse momento, no coração de cada um de nós. Vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muitas vezes nós fazemos planos, mas não adianta, Senhor meu Deus, porque não é os nossos planos que venham prevalecer, e sim os vossos planos. É os planos do Senhor que tem para as nossas vidas e que nos faz a cada dia, Senhor meu Deus, bater o nosso coração mais forte na fé e na esperança. Colocamos em Ti a esperança e temos fé justamente naquele momento onde que nós somos incapazes de mudar algo em nossas vidas, ó Deus. Na verdade é o Senhor que sempre a dirigiu. E nós queremos colocar o nosso coração nessa noite perante o Senhor, falando diretamente a cada família que nessa hora nos ouve, que diretamente nessa hora, Senhor meu Deus, está sintonizado nesse canal. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, ó Deus, mas Ele decidiu estar na sua presença. Ele decidiu, Senhor meu Deus, estar nessa hora, estar cultuando ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E não há nenhum outro canal, nenhuma outra mídia, nenhuma outra plataforma, Senhor meu Deus, que venha trazer mais esperança do que estar na Tua presença neste momento. E nesse momento nós colocamos os nossos corações perante o Senhor. Nós colocamos a nossa esperança em Ti. Diante da situação que nós vemos a cada dia, Senhor meu Deus, pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, pelos jornais, Senhor meu Deus, vemos que a coisa não está indo bem para a nossa nação. Mas acreditamos que o Senhor é poderoso para curar e salvar vidas. Acreditamos que o Senhor é poderoso e verdadeiro para restaurar famílias nessa hora. O Senhor é poderoso e verdadeiro para restaurar a economia
de várias famílias, Senhor meu Deus, que nesse momento estão desoladas, ó Deus. E que assim, Senhor meu Deus, venhamos aprender a cada dia a viver na fé, na esperança, no amor que nós temos a Ti, ó Deus. Pois acreditamos fielmente que o Senhor é capaz de mudar a situação do mundo. E o Senhor já tem mudado. Vemos a cada semana pessoas sendo curadas. Vemos a cada dia, Senhor meu Deus, pessoas se mobilizando, Senhor meu Deus, para fazer a Tua vontade. Precisou um vírus tão microscópico, Senhor meu Deus, para parar o mundo inteiro. Mas para que, acima de tudo, viesse florescer a Tua vontade, viesse florescer o Teu amor verdadeiro. Quantos e quantos, Senhor meu Deus, que nesse momento e nessa hora se demonstraram verdadeiros heróis, Senhor meu Deus, salvando vidas, Senhor. Esteja, Senhor, protegendo todos aqueles, Senhor meu Deus, que trabalham diretamente, Senhor meu Deus, em salvar vidas nos hospitais, Senhor meu Deus, com a polícia militar, Senhor meu Deus, polícia civil, os bombeiros, ó Deus, defesa civil, assistentes sociais, ó Deus, e tantos outros, Senhor meu Deus, que se colocam na linha de frente, Senhor meu Deus, supermercados, atacadistas, farmácias, Senhor meu Deus, tantos que trabalham nesses lugares. Tende misericórdia deles, ó Deus, e venha os proteger, pois eles estão ali, Senhor meu Deus, para salvar vidas, Senhor meu Deus, para suprir necessidades, Senhor meu Deus, de pessoas que carecem tanto de Ti. Visite os corações, Senhor meu Deus, de todas as famílias da igreja nesse momento. Que o Senhor esteja falando a cada uma delas, Senhor meu Deus, essa hora. Pois em Ti nós confiamos, em Ti nós colocamos os nossos corações. Venha, Senhor meu Deus, falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe muito a sua vida nessa hora. E vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus maravilhoso. Amém, Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali me encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome e além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Oh, oh, oh.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, eu sou teu e tu és meu, eu sou teu e tu és Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez e adentrando a casa dos irmãos. Certamente a estas horas os irmãos estão aí acomodados na sua sala ou em outra parte da sua casa, participando desse culto, desse louvor maravilhoso que já tivemos, com cânticos que elevaram nossa alma, com palavras que vieram a trazer a cada um de nós inspiração. Eu quero confessar para os irmãos da minha saudade que eu tenho de vocês. Enquanto esperava o meu momento de aqui falar com vocês, eu me lembrava quando Davi estava na caverna de Adulão e que ele desejou ardentemente tomar água da cisterna de Belém. Eu estou desejando ardentemente cultuar de forma presencial com vocês. Mas esta noite é uma noite que nós continuaremos assim. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, versículo 22 em diante. O texto que eu vou ler tem tudo a ver com o hino que a irmã Railda acabou de cantar. Mateus 14, 22. Logo em seguida,
Jesus insistiu com os seus discípulos para entrar sem ele no barco e fosse adiante dele para a outra banda do lago, enquanto eles despediam a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e gritaram: é um fantasma! Eles estavam com muito medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, o segurou e lhe disse: homem de pequenina fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou e tudo continuou bem. Amados, pensar nessa história que Mateus narra com tantos detalhes, Marcos também o narra, João também o faz, mostrando esse momento tão especial na vida dos discípulos. E eu quero que vocês pensem num tema para que isso possa ficar mais fácil de raciocinar. Só Jesus caminha sobre o nosso natural. Só Jesus caminha sobre o nosso natural. Então, quando nós pensamos em Jesus caminhando sobre o nosso natural, nós estamos dizendo que Jesus está pisando nesse solo. Nós estamos dizendo que Jesus está tocando nessa terra, falando com os seus discípulos, conversando com as pessoas, atravessando aquele mar da Galileia por diversas vezes, para lá e para cá, tocando aquilo que era o natural dos discípulos. Quais são as coisas que são naturais para nós? Tudo que está à nossa volta é nosso natural, é o nosso habitat, é o nosso lugar onde nós podemos ver, tocar, pisar, viver no nosso dia a dia. Pensar então em natural é pensar em nosso mundo, na nossa natureza tangível, nas coisas tangíveis. Pensar no natural é pensar nessa dimensão de mundo que nós estamos. Mas quando Jesus deixou a sua glória, ele deixou o sobrenatural dele, que era o natural. O natural de Jesus era o céu, o natural de Jesus era a glória, mas ele deixa a sua glória para vir para o nosso natural. E Jesus está agora entre os seus discípulos, nesse mundo com todas as suas peculiaridades. O natural de Jesus era ser divino. Mas o meu natural, o natural do apóstolo Pedro, é ser humano. E compreendemos, irmãos, a pequenez nossa enquanto seres humanos. Mas as pessoas não conseguem ver Jesus como sobrenatural. As pessoas viam Jesus como também natural, como um homem simples, comum. E eles diziam, não é ele o filho de José e de Maria? Eles diziam, nós conhecemos seus irmãos,
conhecemos as suas irmãs. Eles viam Jesus como natural. Mas, na verdade, para eles, os discípulos, para nós, hoje, seres humanos e em todos os tempos, Jesus sempre foi sobrenatural. E ele caminha, então, sobre o nosso natural. Ele caminha sobre as nossas dificuldades, entre as nossas dificuldades. Ele enfrenta todas as peculiaridades do mundo em que nós vivemos. Quando Jesus operava, então, algo espetacular, fantástico, então as pessoas como que caíam em si e diziam: mas quem é este? Eles iam e ficavam: mas ele não teve qualquer instrução maior, mas ele fala como ninguém nunca falou. Ele faz as coisas como ninguém nunca fez. As pessoas começavam em algum momento a entender o sobrenatural que era Jesus. Nos versículos 23 e 24, nós vemos aí então esses contrastes na vida real. O texto nos fala, observem vocês, no versículo 23, ele diz lá, observem: tendo despedido a multidão, Jesus subiu o monte. E os discípulos desceram para o mar. Esse contraste me faz lembrar de Jonas descendo para o porto, depois descendo para o porão do navio e depois descendo para as profundezas do mar. Esse contraste de Jesus subindo o monte e os discípulos descendo para o mar. Jesus diz para eles irem, que depois ele chegaria lá. Não explicou como ele chegaria lá, mas ele chegaria onde os discípulos estariam, que era o outro lado do lago de Genezaré, ou mais conhecido como Mar da Galileia. O texto nos diz que Jesus subiu e os discípulos desceram. Um momento do ponto de vista humano, o Jesus subindo para encontrar o Pai, o sobrenatural. Que para ele e o Pai, movendo um momento de natural, onde Pai e Filho e Deus verdadeiramente se encontram e Jesus conversa com o Pai a respeito dos negócios do Pai. A Bíblia não diz o que ele compartilhou com o Pai. Jesus, Filho de Deus, Deus Filho e Deus Pai. Do ponto de vista de Jesus, irmãos, era um encontro, então, extraordinário. E ele dá prioridade para estar conversando com o Pai. Entendamos, irmãos, que Jesus se declara em sua essência. Ele diz assim, em termos sobrenatural. Ele diz: mas eu e o Pai somos um. O natural de Deus e o natural de Jesus se encontram. Pegaram o barco e começaram os seus discípulos que desceram até o mar. Eles pegam o barco, entram todos naquele pequeno barco, não tão pequeno assim, mas entram todos os discípulos nele e começam a remar em direção ao outro lado do lago, ou do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré. Entrando no barco, eles começam a remar e logo eles percebem alguma coisa que seria uma viagem bastante difícil. O vento e as ondas. Tudo natural. Soprando naturalmente contra um grupo de homens humanos, limitados, medrosos. Eles estão, amados, a remar para o outro lado do mar, mas a viagem não consegue avançar. É aquela ideia de avançar 1 metro e voltar meio. É apropriado, então, observar que o tempo que os discípulos gastaram no mar sem Jesus, eles saíram da presença de Jesus, desceram para o mar antes das 6 horas. Antes das 6 horas da tarde. Antes das 18 horas.
E eles estão remando há, no mínimo, 9 horas. Era uma distância muito pequena de travessia. O Mar da Galileia era um lago extremamente pequeno. No ponto mais largo dele, são 13 quilômetros. No lugar onde eles estavam para atravessar, era um pouco menos do que isso, do que 13 quilômetros. Vamos aí arredondar para 10 quilômetros. Mas eles estão a remar a 9 horas no mínimo. Porque o texto nos diz, se refere a essa realidade. Observe, os irmãos, no versículo 24, mas o barco já estava a considerável distância, mas só considerável distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, ou seja, na 4ª vigília, que compreendia entre 3 e 6 horas da manhã, é que Jesus alcançou-os caminhando sobre o mar. Então, cerca de 9 horas aí de remo, de luta contra as ondas, contra o mar. Ventos contrários, naturalmente, fazem parte de nossas vidas. Estamos vivendo esses últimas semanas ou últimos meses aí, mas aqui no Brasil algumas semanas, ventos contrários na saúde. E às vezes nós vemos pessoas remando e lutando, mas não avançam. Eles estavam a remar, mas não avançavam. E às vezes, irmãos, na vida é assim. Às vezes nós temos pessoas, amigos, familiares, que não avançam na vida cristã, que estão enfrentando ventos tão difíceis, tão fortes, que não conseguem avançar na vida cristã. Estão já enfraquecidos, porque, na verdade, na sua pequenez não conseguem vencer vícios, drogas, o sexo desenfreado e outras situações a mais em que os leva a uma situação de remar na vida natural e não conseguir avançar. Nossas vidas passam por grandes ventos contrários, ondas tremendas. Nossos remos são por demais limitados. Remos limitados. Os discípulos estavam remando, mas os remos eram extremamente pequenos diante das ondas. Os remos eram por demais insuficientes diante da força do vento. Nós estamos a remar, mas nossos braços são por demais enfraquecidos. Os discípulos não têm mais braços, os braços estão cansados depois de 9 horas a lutar contra as ondas. Nossas vidas passam por grandes aventuras de ventos contrários. As nossas vidas passam por grandes turbulências de mares revoltos. É interessante nós entendermos isto. O mar simboliza a nossa vida. O mar simboliza este mundo, na verdade. O mar simboliza o mundo. É interessante que lá no Apocalipse ele fala de céu e diz que o mar lá já não existe. Porque o mar é símbolo de um lugar tenebroso, perigoso, difícil. Mas eles, os discípulos, estão ali. Nesse mar que simboliza agora para nós o mundo. As horas que estavam remando, elas têm um significado para nós do nosso tempo de vida. Que tal a gente até ilustrar 9 horas de remo, cada hora valendo 10 horas? Aliás, cada hora valendo 10 anos de vida, né? Aí dá 90 anos. Tantas pessoas que vivem 90 anos remando, no meio de um mar bravo, e não conseguem avançar. Quantas pessoas que remam 8 horas ou 80 anos. Eu estou há 60
anos. Então, corresponde aí 6 horas de remo, Flávio. Imaginam? Importante a gente pensar que os contrastes, eles nos levam a compreender a vida real. No versículo 25, 26 e 27, nos leva a pensar que precisamos do sobrenatural. Falamos no início da nossa reflexão que os discípulos, nós, tudo que temos nesse mundo é natural. Mas Jesus não é natural. Ele se fez homem, se fez natural, ou se naturalizou-se homem, para trazer a nós soluções. Precisamos de Jesus, precisamos do sobrenatural, para nos acudir, para nos socorrer. Então diz no versículo 25, que a 4ª vigília dirigiu-se a eles, Jesus, andando sobre o mar. E quando eles viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma! Eles gritaram com muito medo. 4ª vigília, entre 3 e 6 horas da manhã. Eles estão vendo alguém andando sobre o mar. Não pode ser normal. Alguém que ande sobre o mar não pode ser normal, não pode ser natural. Alguém que caminha sobre as ondas deve ser um espírito, um fantasma. E existia uma crença entre os pescadores. E naquele barco tinha 7 pescadores. Existia uma crença entre os pescadores que se vissem algum espírito no mar, era certeza de que morreriam, de que pereceriam. Isso traz aos discípulos um temor terrível, um medo tremendo. O que nos traz impacto, irmãos, é que Jesus continua caminhando sobre o mar como quem vai passar diante deles. E eles estavam então a remar e a lutar contra as ondas, mas não conseguem avançar. E aquele homem vai se aproximando mais e mais deles. Jesus estava a andar durante tantos anos, 30 e tantos anos, andando no nosso mundo. Estava com aqueles discípulos há algum tempo, não sabemos aqui o tempo que eles estavam juntos, mas eles já tinham grandes experiências com Jesus, de andar e de ver Jesus operar. Mas eles não conseguiam decifrar, entender, compreender que era Jesus. Jesus está a andar sobre o nosso mundo, o mundo que Ele mesmo criou, e só Ele pode andar sobre esse mundo e dominá-lo. Andar sobre esse mundo sem se contaminar com Ele, andar sobre o mundo sem se afogar nele. Ele é Deus, Ele tem o mundo em suas mãos, nos diz a palavra. Ele veio ao nosso encontro quando nós estávamos inundados no pecado e prestes a morrer. Ele se encarnou, Ele se fez homem, Ele trouxe para nós uma oportunidade especial. Interessante observarmos, irmãos, que o Jesus que se encarnou, por que Ele se encarnou? Porque estivemos lutando contra um mar revolto. Ele se encarnou porque nós nos encontrávamos e ainda nos encontramos num mundo que nós não conseguimos dominar. Nas nossas lutas de remar, e muitas vezes achamos que vamos prevalecer, vamos vencer, mas não conseguimos. Não adianta, as horas passam ou os anos vão se passando, e nós vamos entendendo que nós vamos nos enfraquecendo, os nossos braços, ao invés de se fortalecer, aquela ilusão das academias que as pessoas ficam fortes, é só uma questão de tempo, daí a pouco está todo mundo velhinho e fraquinho. Vocês que são jovens, que digam daqui uns 20, 30 anos. O mundo que nós vivemos, irmãos, é um mundo que nós não dominamos. O mar que os discípulos estavam era o mundo que nós não dominamos.
Mas precisamos então do sobrenatural. Ele está a andar atrás de nós. Ele está como querendo atravessar a frente de nós, esperando por uma coisa, um grito de socorro. Ele está se aproximando de nós, nos dizendo que Ele pode nos dar a resposta que tanto nós necessitamos, porque Ele tem o mundo em suas mãos. Os discípulos não podiam nem imaginar, mas Jesus sempre esteve atento à vida deles. Jesus sempre esteve atento, Léo, à sua vida. Jesus sempre esteve atento, amados, às vidas nossas, onde quer que estivéssemos. Ele esteve observando. Diz o texto como é? Que enquanto Jesus subiu, os discípulos desceram. E Jesus nos observa, irmãos, onde nós estamos, nos lugares mais complexos, mais difíceis, mais preocupantes da vida. Jesus está a nos observar. Versículo 28 em diante. Queremos andar no sobrenatural. Ou não? Queremos andar no sobrenatural para vencer os nossos pecados. Queremos andar no sobrenatural para vencer as nossas fraquezas. Diz então no versículo 28, observem os irmãos. Aliás, deixa eu ler o 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí então 28. Senhor, disse Pedro, se és tu mesmo, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E o que Jesus faz? Diz: venha. Comigo você pode. Comigo é possível andar sobre as águas. Eu fico, irmãos, impactado com Pedro. Muitas das vezes nós pregadores até criticamos o pobre do Pedro. Dizemos que ele afundou, mas ele caminhou. Ele, amado Pedro, foi fantástico. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me, chama-me, eu obedecerei, eu irei, eu farei. Porque eu quero andar no sobrenatural. O que nos impacta, irmãos, é que Jesus chamou Pedro. O que continua a nos impactar é que Pedro vai. Eu posso dar asas à minha imaginação de Pedro descendo do barco, colocando o pé na água, nas ondas com as quais ele conhecia muito bem, que estava lutando com elas há 9 horas. Ele sabia do problema que era descer aquelas águas. Mas ele desce, porque ele quer andar no sobrenatural. O que nós precisamos hoje, amados, é desejar andar no sobrenatural. O que nós precisamos hoje é desejar obedecer o sobrenatural. O que nós precisamos hoje é verdadeiramente compreender que com Jesus nós poderemos, nós venceremos. Eu ousaria dizer que Pedro foi atrevido demais. Eu entenderia, amados, que a audácia de Pedro em descer do barco para estar ali fazendo aquilo que deveria fazer, que era confiar em Jesus. Mesmo com uma pontinha de dúvida, ele desce. Observe por que eu falo que Pedro tinha assim uma pontinha de dúvida. Porque na sua fala ele coloca a partícula C. Se és tu mesmo, permita-me. Então Pedro diz para Jesus que ele vai. E foi. Ele desce do barco. Ele coloca os pés nas águas e começa a caminhar sobre as ondas. Ele começa a colocar para Jesus, passo a passo, a sua confiança de que Jesus é o sobrenatural. E ele anda sobre as águas. Mas de repente ele sente o mar, as ondas e o vento. E ele começa a descer.
ele começa a descer. Mas o que é, mais uma vez, fantástico, é que Pedro começa a descer e ao perceber a sua fraqueza e a sua impotência e incapacidade, ele clama a quem deveria clamar. Ele clama a Jesus. E Jesus estende-lhe a mão. E agora, Pedro caminha de braços dados ou de mãos dadas com Jesus. Quando nós damos as mãos para Jesus, a nossa caminhada no sobrenatural se torna perfeita. Pedro caminha toda a distância de onde estava até o barco. Agora não há medo, não há qualquer pavor, porque ele está seguro na mão do sobrenatural. Eu quero convidá-los a segurar na mão de Jesus o sobrenatural e então fazer a sua caminhada de vitória, de fé, de confiança em Jesus. E segurando nas mãos de Jesus, diz aí o texto que ele foi conduzido até o barco. E ambos subiram ao barco. E só terminou a tempestade quando Pedro e Jesus subiram ao barco. Sabe quando vai acabar a tempestade desse mundo, os coronavírus, os cânceres, as AIDS, os reumatismos, todos até problemas que esse mundo tem? Quando nós subirmos com Jesus para o sobrenatural. Que Deus nos abençoe e que a sua vida, a minha vida, seja cada dia um caminhar triunfante. Deus abençoe, amados. Deus nos dê esta visão e esta vitória.